Olá pessoal, tudo bem? Quero conversar com vocês um pouquinho a respeito do protagonismo, tá? Protagonismo, uma palavra que gera o conhecimento de vocês, em especial os alunos dos terceiros anos, que já convivem já com esse nome nesses 3 anos, né? Uma das questões que a gente discute bastante na escola o tempo inteiro é fazer com que os nossos jovens da escola se tornem protagonistas, protagonistas tanto na escola quanto protagonistas na vida. E esse é um tema bastante importante para que a gente converse nesse momento em que a gente está nesse distanciamento social. Eu quero trazer para vocês algumas reflexões, tá? Quando a gente está falando sobre protagonismo, ele tem que fazer com que a pessoa possa estar pensando em escolhas, em tomadas de decisões, em participar das decisões daquilo que pode ser benéfico para ele, né? A gente fala muito sobre na escola o aluno ser ativo, ser participativo, ele ser colaborador, ele estar juntamente com os demais nos grupos tentando realizar as tarefas e não ficar simplesmente recebendo as informações e deixar que os outros façam por ele. E isso tem um sentido, né? E então a gente pode dizer que ser protagonista está relacionado à tomada de decisões. Então a gente pode pensar, por exemplo, decisões sobre a vida. Em que sentido? No sentido pessoal. E quando a gente fala que a gente tem que tomar decisões na vida no sentido pessoal, esse sentido pessoal inclui decisões em relação a valores a seguir. E a gente tem que pensar que valores são esses, porque são decisões de valores pelos quais a gente vai se tornar pessoas melhores ou não. Então a gente vai ter que saber discernir muito bem esses valores. Além da questão pessoal, nós temos que pensar também nas decisões sobre a vida no sentido profissional. E vocês, enquanto alunos do ensino médio, daqui a pouco também estão ingressando no mercado de trabalho e precisam também estar pensando nessas possibilidades. Se vão fazer um curso superior ou não, ou se vocês vão estar fazendo algum outro curso técnico, ou até mesmo aqueles que não pretendem dar continuidade aos estudos, mas precisam estar se fortalecendo no sentido de buscar uma colocação profissional, ou seja, uma atividade produtiva. E isso precisa também uma tomada de decisões e exercer o seu protagonismo. E por fim, são decisões sobre a vida também no sentido social, né? Então, cada um de nós participa do contexto da sociedade e de que maneira que a gente participa do contexto dessa sociedade? A gente vive numa coletividade. E como é que a gente exerce o protagonismo nessa coletividade, participando de diferentes grupos, seja o grupo familiar, seja o grupo de amigos, seja um grupo religioso, seja um grupo de trabalho, seja um grupo, possa ser um grupo político ou qualquer outro tipo de grupo. Então são decisões pessoais onde a gente também precisa exercer esse nosso protagonismo. Bom, exercer esse protagonismo e a gente pensa então, né, ou vocês, todos nós temos que pensar, mas vocês em especial, é, qual o futuro que eu desejo? Né? O que vocês estão pensando em relação a esse futuro? Será que é o momento de estar pensando nesse futuro? Né? Estão distantes da escola, não estão tendo aqueles contatos direto com toda a equipe da escola, aqueles momentos de PV que acontecem semanalmente, as próprias trocas com os demais amigos em sala de aula, mas essa pergunta ela permanece. Qual o futuro que eu desejo? O que eu quero ser? Né? Ou não que vocês já não sejam, mas como é que vocês querem construir esse futuro daqui por diante? Quantas são as interrogações a respeito desse futuro que vocês estão pensando? Bom, todas essas escolhas elas passam pelo conhecimento. É inegável que vocês precisam obter algum tipo de conhecimento para que vocês possam tomar essas decisões. Exercer o protagonismo, fazer escolhas, passa por ter conhecimento. Só que esse conhecimento não pode ser o conhecimento do senso comum.
esse conhecimento do cotidiano, esse conhecimento que a gente pode encontrar apenas numa roda de conversa, ou às vezes está postado em muitos lugares que a gente tem acesso nas redes sociais, sem que a gente tenha realmente uma base de veracidade, ter certeza do que está sendo falado. Não é exatamente esse conhecimento que talvez vá nos fortalecer para fazer as melhores escolhas. De repente, ficar no senso comum pode ser mais confortável, mas não é ele que vai abrir as portas para que vocês possam ter sucesso e muitas escolhas que vocês possam querer fazer. Mas qual é o conhecimento então que a gente tem que estar pensando? Esse conhecimento é o conhecimento científico. E esse conhecimento científico é o papel da escola, com toda certeza, trabalhar com ele. Então, mesmo que haja esse distanciamento nesse momento da escola, vocês não estão presencialmente na escola, mas vocês não podem perder a busca desse conhecimento científico de vista, porque é ele que vai estar fortalecendo e alicerçando vocês para essas escolhas futuras. É ele que vai estar dando a vocês essas oportunidades de tomarem decisões tanto no sentido pessoal como profissional, como também no próprio sentido social. Então, nesse sentido, eu chamo a atenção para vocês que eu sei que é uma difícil tarefa de exercer o protagonismo nesse momento de distanciamento da escola. Vocês acabam agora em casa, talvez não tendo aquele mesmo tempo da escola, porque na escola vocês ficavam o dia todo, chegavam às 7h15 e ficavam até às 5h15. Lá estavam sob os nossos olhares, sob os nossos cuidados. Nós tínhamos toda a organização de uma carga horária, de um tempo, para fazer com que vocês se organizassem, estudassem, e a gente estava, de certa forma, monitorando, controlando, né, e acompanhando vocês. E agora vocês estão sendo cobrados e desafiados a exercer esse protagonismo, estando cada um na sua casa, tendo que tomar a decisão, estudar ou não estudar, se organizar dentro do seu tempo, se organizar para poder fugir de algumas provocações que o dia a dia aparece, né? Olha só quantas provocações, olha só quantas pipas estão sendo soltas por aí, e eu imagino que exista uma gurizada aí que anda correndo atrás de pipa, né? Não que não possa, não, tranquilo, pode arrumar um tempinho para soltar pipa, mas por favor, não esqueça, o cerol é proibido. E tem algumas pessoas aí que estão se machucando e até morrendo por conta do cerol que algumas pessoas estão utilizando. Ou algumas pessoas que às vezes podem estar dizendo que não têm muito acesso à internet ou não têm muitos dados móveis, né? Mas estão a todo tempo no Instagram fazendo postagens, stories, né? Seguindo várias outras pessoas e que tomam bastante tempo. A decisão é sua. Ou saindo com os amigos para fazer um pedal por aí. Pode, claro que pode. Por que que não? Por que que eu não posso dar uma pedalada de vez em quando? Sim, principalmente nos finais de semana, né? Ou mesmo que seja durante a semana. Mas por favor, não precisa ser em bando causando aglomeração. E lembre-se, né? De acordo com as orientações médicas e governamentais, ao sair de casa é necessário usar máscaras. E algumas pessoas saem sem fazer o uso devido das máscaras. Ou ainda aqueles que têm ido para a praia, né? Ah, não pode ir para a praia? Pode sim, pode dar uma voltinha na praia. Mas não causando aglomeração nas praias ou indo o tempo todo para a praia, como tem algumas pessoas que estão indo para a praia durante a semana, né? E ficando uma tarde toda ou o dia todo na praia e distante dos outros afazeres. Ou ainda aqueles que estão maratonando no Netflix, assistindo várias temporadas de várias séries e tal, né? Há tempo para isso também, de repente, se vocês se organizarem bem, há tempo para isso também.
Mas, volto a frisar, a decisão é sua e exercer o protagonismo nesse momento agora é extremamente complicado, mas ele é necessário. A decisão é de vocês. Então, o recado que eu quero deixar para vocês nesse momento agora é o Google Classroom. Acessem a sala de aula. Acessem a sala de aula, leiam as postagens feitas pelos professores, os conteúdos estão lá, as atividades estão lá. Em caso de dúvida, procurem os professores para que eles possam estar atendendo vocês, para que eles possam estar auxiliando vocês em tudo aquilo que for necessário, tá? Isso é muito importante. Lembrem que daqui a pouco, quando vocês retornarem ao presencial, aqueles que não tenham conseguido acompanhar os estudos, não tenham feito todas as tarefas, vão ter que colocar tudo isso em dia de qualquer maneira. Vão ter que fazer as atividades, elas não vão simplesmente ser desconsideradas, né? Aqueles que estão fazendo, aqueles que estão acompanhando, né, vão chegar e já vão conseguir entrar no próprio ritmo da escola e das atividades que os professores irão se propor. Aqueles que não o fizerem já vão entrar, retornar para os estudos já devendo, já tendo que fazer várias atividades de recuperação para poder alcançar os demais alunos, né, e poder garantir o ano letivo, né. Lembrem bem que todos esses processos são processos na qual vocês continuam sendo avaliados, vocês continuam sendo acompanhados. E muito mais do que uma preocupação com avaliação, a preocupação da escola é a preocupação com que vocês realmente possam aprender. É essa a nossa preocupação. Então, fica aqui o meu abraço a vocês, tá? E uma boa semana de estudo. E até uma próxima.